Hora de acompanhar os fatos e acontecimentos que marcaram o ano em Parintins. Retrospectiva 2023. O trabalho do jornalismo Alvorada envolveu uma equipe formada por repórteres, operadores de áudio e jornalistas que se empenharam em buscar a notícia em segmentos da comunidade. Foram 12 meses ininterruptos, seja no campo da religião, cultura, educação, saúde, política, cidade, polícia, meio ambiente e esporte. O ano exigiu muitos dos governantes e da população para superar uma das maiores estiagens de nossa história. As queimadas deixaram nosso ar um tanto poluído. A densa fumaça proveniente dos incêndios na zona rural, principalmente, insistiu em fazer parte de nossas vidas por mais de um mês e meio. As festas populares, como o Carnaval, o Festival Folclórico, as pastorinhas com as roupas coloridas e cantos tradicionais, os eventos esportivos. Aí falamos da Copa Alvorada de Futsal, que foi um show à parte. Os jogos escolares, jogos universitários, Campeonato Parintinense de Futebol e Interbairros foram as competições que mobilizaram os amantes do esporte. Este é o Jornalismo Alvorada, cuja missão é de informar, educar e evangelizar. Você terá um programa de 60 minutos, uma síntese do que foi 2023. Vamos aos fatos. Retrospectiva 2023. Cultura. Os foliões da Ilha Tupinamarana retomaram após 2 anos a alegria de se divertirem na Paraíba do Samba, no Carnaília 2023. Os blocos irreverentes levaram milhares de pessoas à Avenida do Samba para mandar embora a tristeza e vivenciar momentos de diversão e alegria que só o Carnaval é capaz de proporcionar. A expectativa é uma das melhores, né? Depois de 2 anos, nós estamos retornando aqui na Avenida do Samba, né? Os campeões do Carnaília 2023 foram Lagarto Salgado, da Chave dos Irreverentes, com o tema Sambando na Cara do Preconceito com as Monas desta ilha, e o Ursos Polares pela Chave Especial com o enredo Diversidade. Meses antes da apresentação do espetáculo de Garantido e Caprichoso, os torcedores foram mais uma vez proibidos de entrarem com alimentos e bebidas não alcoólicas no Bombódromo durante o Festival Folclórico. Em uma das sessões deste ano, dos 11 vereadores de Parintins, 8 aprovaram o veto do prefeito Bigacia, um cenário bem diferente de outubro de 2022, quando o tema virou pauta e foi aprovado 100% pelos parlamentares. No dia 30 de abril, o Boi Garantido foi às ruas na tradicional Alvorada do Boi, arrastando uma multidão pelas ruas do município. Os torcedores encarnados mais uma vez mostraram toda a paixão pelo garrote e lotaram a cidade Garantido para prestigiar a festa, onde também foi lançado o álbum musical de 2023, Garantido por Toda a Vida. O Boi Caprichoso arrastou uma multidão no Boi de Rua. Com toadas atuais e antigas, os torcedores azulados cantaram do início ao fim, declarando seu amor pelo Caprichoso. O evento aconteceu uma semana antes do início do Festival de Parintins. No chão de fábrica, em preparação para o festival, 2 módulos alegóricos do artista Roberto Reis pegaram fogo na tarde do dia 13 de junho, no galpão do Boi Bumbá Caprichoso. Por sorte, apenas a parte de revestimentos foi danificada e a estrutura de ferro ficou intacta. Com o tema O Brado do Povo Guerreiro, o Boi Bumbá Caprichoso sagrou-se bicampeão em 2023, vencendo 2 noites do 56º Festival Folclórico. A apuração das notas dos 9 jurados ocorreu na tarde de segunda-feira, dia 3 de julho. O presidente Gendo Lobato conseguiu ser bicampeão. Nós trabalhamos dia e noite. Caprichoso é o boi do povo que não abandona o nosso boi. Ninguém vai nos calar. O caprichoso é quem mostra a cara.
Além de vencer o Festival Folclórico de Parintins 2023, o Boi Caprichoso também se consagrou bicampeão sustentável do evento, com o projeto Recicla Galera. A agremiação destinou para a reciclagem mais de 1 tonelada de resíduos e garantiu o título de amigo do meio ambiente. Pelo lado do Boi Garantido, Antônio Andrade foi tirado do mandato há uma semana do início do 56º Festival Folclórico de Parintins, pelo Conselho de Ética da agremiação. O anúncio foi feito no dia 23 de junho. Andrade foi exposto em um esquema de chantagem contra o governo estadual, com a intenção de arrancar pelo menos R$2 milhões, além dos recursos dos patrocinadores, que superavam 13 milhões para os bois bumbais. O Mini Caprichoso sagrou-se campeão do 21º Festival Folclórico de Parintins em miniatura, com o tema Meu Brinquedo de Verdade. O bumbá conquistou 188,7 pontos e demonstrou como a brincadeira de quintal se transformou em um celeiro de artistas para a maior manifestação cultural. No mesmo cenário bovino de Parintins, José Amoedo entra para a história do Boi Caprichoso ao ser o primeiro artista a se tornar presidente do bumbá. Ele foi empossado na noite de quinta-feira, dia 24 de agosto, no Curral Zeca Chibelão. Os advogados da chapa Caprichoso, sempre à frente, conseguiram reverter uma decisão judicial e Gender Lobato pôde repassar a Rossi e Diego Mascarenhas a presidência do Touro Negro de Parintins. O compositor Fred Góes e o empresário Marialvo Brandão foram eleitos novos presidente e vice-presidente, respectivamente, do Boi Bumbá Garantido. A competição contava com 5 chapas. A eleição vermelha aconteceu no domingo, dia 24 de setembro, no Centro Educacional de Tempo Integral, 7, deputado Glaucio Gonçalves, e no Sambódromo de Manaus. Após 30 anos, Fred Góes assume a presidência do Garantido pela segunda vez. Para seu mandato de 3 anos, de 2024 a 2026, o novo presidente fala do resgate da classe artística como uma das prioridades do mandato. Eu acho que a nossa missão agora é resgatar todos os nossos artistas. Os mais novos têm que ter espaço, mas tem que ter o acompanhamento daqueles que detêm o conhecimento de fazer os grandes espetáculos do nosso boi. Chega já, meu caprichoso. És como o ronco do trovão. Marcos da Silva Azevedo, 59 anos, o Marquinho Azevedo, eternizado como tripa oficial do Boi Caprichoso, morreu na madrugada de quinta-feira, 28 de dezembro, devido a uma parada cardíaca. Seu falecimento foi confirmado pela equipe do Hospital Regional Jofre Cohen. Familiares e amigos de Marquinho Azevedo foram pegos de surpresa pela morte do artista e todos estavam inconsoláveis e chorando bastante com a perda. Marinho Azevedo, irmão de Marquinho, conta que horas antes do ocorrido, o Tripa do Caprichoso participava de uma live na casa do cantor Rei Azevedo e demonstrava bastante alegria no momento. Retrospectiva 2023. Educação. Numa importante solenidade que aconteceu na tarde do dia 7 de março no Colégio Nossa Senhora do Carmo, a estudante Yara Rodrigues Nunes, do 5º ano, juntamente com a professora Mari Sônia Dutra de Alencar, receberam das mãos do superintendente da Controladoria Geral da União, CGU, Jorge Augusto Maia Machado, o certificado de menção honrosa da 12ª edição do concurso de desenho e redação da Controladoria Geral da União, com o tema Conversando a Gente Se Entende. 3 acadêmicos PCDs da UEA Parintins, Felipe Abecassis, com baixa visão, do curso de Biologia, Vivaldo Ramos, de Química, e Lua Duarte, de Geografia, ambos com surdez, conquistaram o tão sonhado diploma de ensino superior após inúmeras lutas e desafios vencidos na vida universitária. Com 56,94% dos votos, a professora doutora Keila Moedo foi eleita diretora do Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP-UEA. Keila Moedo ressaltou o sentimento de ser a primeira mulher a conquistar a direção da UEA em Parintins. É uma honra. A universidade ela é ensino, pesquisa e extensão. E a gente pretende colocar isso sempre em primeiro lugar.
A professora doutora Cristiane Rodrigues também assumiu a direção do Instituto Federal do Amazonas IFAM, Campus Parintins, em cerimônia realizada no dia 27 de julho. Ela é a primeira mulher a dirigir o IFAM em Parintins e destacou uma gestão mais integrada às outras instituições. Essa gestão aqui, ela vai priorizar a vontade do povo. Nós vamos fazer uma audiência pública, nós temos pretensões de ter novos cursos, vamos chamar o povo que vai decidir o que o IFAM Parintins tem que trazer para cá. No dia 26 de abril, o município de Barreirinha cravou seu nome na história da educação brasileira, após o anúncio dos vencedores do projeto Luz na Educação, LED. O projeto, intitulado Prática de Campo, Sonhos e Possibilidades, da Escola Estadual Professora Maria Belém, foi um dos 6 nomes anunciados e contemplados com valor de R$200 mil pelo reconhecimento das ações do projeto. Mesmo debaixo de chuva, os trabalhadores da educação da rede estadual no município de Parintins realizaram uma manifestação na manhã do dia 17 de maio, na Praça da Liberdade. Após o início da greve, as aulas das 22 escolas estaduais na cidade foram suspensas. Após quase 20 dias de paralisação, os trabalhadores da educação e alunos retornaram para as escolas no dia 5 de junho. A intensa movimentação dos estudantes nos educandários marcaram a volta às aulas em Parintins. Por conta do corte nas verbas de R$332 milhões da educação básica e superior do país, os acadêmicos dos 7 cursos do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, ICSIS da UFAM Parintins, realizaram na quinta-feira, dia 12, uma mobilização contra a redução dos auxílios estudantis para 2024. A presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia e da Residência Universitária RUNE, Amanda Mendes, ressaltava os motivos que resultaram para a mobilização dos discentes. O Enem 2023 foi aplicado nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país. Segundo o INEP, mais de 3,9 milhões de candidatos estavam inscritos. No primeiro domingo, os alunos fizeram a prova de linguagens, ciências humanas e redação, cujo tema foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Segundo domingo, foi a vez das provas de matemática e ciências da natureza. A estudante Beatriz Fonseca, da Escola Estadual Senador João Bosco, do município de Parintins, conquistou medalha de bronze na primeira edição do torneio de física para meninas. Com o feito, a adolescente se tornou a primeira aluna da rede estadual de ensino do Amazonas a ser premiada na competição nacional. Irmã Iracema Oliveira de Lima, natural do Ceará, recebeu o título de cidadania parintinense. A cerimônia ocorreu no dia 20 de outubro, no auditório do Colégio Batista de Parintins. A honraria foi concedida pela Câmara Municipal. O presidente da Câmara, vereador Alex Garcia, foi o autor do projeto de decreto legislativo. A Escola Estadual Ministro Valdemar Pedrosa promoveu na segunda-feira, dia 11 de dezembro, a segunda mostra cultural com os alunos do educandário. Durante o evento, os estudantes apresentaram os trabalhos e projetos desenvolvidos ao longo do ano de 2023. Um dos pontos altos foi a representação da música A Paz, versão difundida no Brasil pelo grupo Roupa Nova. A gestora da escola Valdemar Pedrosa, Maricena, destaca a presença dos pais no evento. Os pais aceitaram o nosso convite, vieram prestigiar as atividades, dos projetos que foram desenvolvidos durante o ano letivo. E a força da paz junta todos outra vez. Retrospectiva 2023. Religião. O diácono João Paulo Teixeira Cantuares foi ordenado sacerdote da Diocese de Parintins na noite de sábado, 28 de janeiro. A celebração ocorreu na igreja de Santo Antônio, pertencente à paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Inhamundá. Natural da comunidade Sagrado Coração de Jesus, João Paulo é o 22º sacerdote ordenado por Dom Giuliano e o último a ser consagrado pelo missionário italiano do PIME como bispo da Diocese de Parintins, após completar 75 anos e ter a sua carta à renúncia aceita pelo Papa Francisco. Aqui está um amigo, um irmão, agora como padre João Paulo. Reze para que eu possa exercer com muito amor e zelo meu ministério presbiteral. A diocese e alegria temos de vadia. A segunda semana do mês de fevereiro foi agitada com a chegada de Dom José Albuquerque de Araújo, na cidade de Parintins, para a posse como novo bispo da igreja local. Na sexta-feira, dia 10, no aeroporto municipal, muitas pessoas queriam ser as primeiras
a ver de perto e dar as boas-vindas ao seu novo bispo, ao seu novo pastor, que pisou em terras parentinenses por volta das 15h40, acompanhado do bispo emérito Dom Juliano Frigeni. Para mim é de grande importância, porque é pastor da nossa cidade, pastor da nossa diocese, pastor da zona rural de Parintins todinho. E eu não queria perder essa ocasião. Eu acho que é muito válido a gente vir aqui, dar um abraço, mostrar para ele que a gente está de braços abertos esperando por ele. O dia 12 de fevereiro entra para a história do povo católico parintinense. Nomeado no dia 21 de dezembro de 2022 pelo Papa Francisco, Dom José Albuquerque de Araújo tomou posse na Catedral de Parintins, tornando-se o 5º bispo da linha sucessória e o primeiro brasileiro e amazonense a dirigir a igreja local. Diante de uma catedral lotada, os fiéis dos 4 cantos da Amazônia, o cardeal Dom Leonardo Steiner e o bispo emérito Dom Juliano Frigeni, repassaram o báculo, símbolo do pastoreio, ao novo líder católico de Parintins. Na verdade, eu venho aqui para somar, para ajudar, para caminhar juntos, para poder dar continuidade a tudo aquilo que Dom Juliano pôde realizar, assim, com seu coração missionário. Então eu venho aqui para ser um irmão entre os irmãos. A celebração de posse de Dom José contou com a presença do representante do Papa Francisco, o cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner, e centenas de religiosos, leigos e leigas e autoridades políticas do Amazonas. Na Sexta-feira Santa, a paróquia Nossa Senhora de Lourdes realizou o tradicional musical da Paixão de Cristo. Uma mega estrutura de arquibancada foi montada para a recepção dos fiéis que lotaram o local. A Via Sacra da Juventude levou centenas de fiéis às ruas de Parintins. A procissão partiu da Igreja da Sagrada Família, situada no bairro União, e encerrou na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, centro de Parintins. Em Parintins, o movimento de devoção a Nossa Senhora completou, em 2023, 12 anos de existência. Trata-se do Terço de Fátima, que desde o ano de 2011 reúne devotos da Santa dos Segredos na pequena capela localizada na Rua 12 do bairro Paulo Corrêa. Ó, vinde cristãos, louvar Maria com hino singelo e eterna alegria. Flor do Carmelo. Com o tema Maria, Mãe das Vocações, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, milhares de fiéis participaram da festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, padroeira da Diocese de Parintins, de 6 a 16 de julho. Padre Dorival Nascimento, administrador paroquial da Catedral, avaliou os 11 dias de programação religiosa e social. Cada ano que passa, a festa ela ganha uma nova dimensão. Nossa Senhora vai também acolhendo no seu manto as pessoas que vêm até ela. E saímos dessa festa com o coração agradecido. Fazei tudo o que ele vos disser. Foi com essa iluminação bíblica retirada do livro de São João que Erivan Silva de Souza, jovem da comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Remígio, foi ordenado diácono na noite de sábado, 26 de agosto. Erivan Silva fala o que sentiu durante a solenidade de sua ordenação diaconal. Esse momento de emoção que eu passei na hora do rito, como também na hora de agradecer a minha mãe no abraço, foi um momento de lembrança de tudo isso, né, que ela me ensinou de valores da vida cristã. O parintinense Joaquim Hudson de Souza Ribeiro, presbítero diocesano, foi nomeado pelo Papa Francisco na quarta-feira, dia 8 de novembro, como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus. Padre Hudson é o primeiro parintinense a ser eleito bispo auxiliar para a Arquidiocese de Manaus. A nomeação atende a um pedido do cardeal da Amazônia, Dom Leonardo Steiner, a sua santidade, o Papa Francisco. De acordo com o chanceler da Diocese de Parintins, Padre Marcos Aurélio, a nomeação de Padre Joaquim Hudson, no contexto do Ano Vocacional do Brasil, é o motivo de alegria para os parintinenses. A gente se alegra, ao mesmo tempo que é uma surpresa, eu acredito, para muita gente, até porque essas consultas do Vaticano via anunciatura, era se dá de maneira muito sigilosa.
O nomeado recebeu com surpresa a notícia e diz que não era algo esperado e sonhado, mas que por obediência e em comunhão com os propósitos da igreja, aceitou de todo o coração a missão. Eu acolhi com grande surpresa esse convite do Papa Francisco para servir a igreja. É a continuidade daquilo que nós fomos chamados, da essência da nossa vocação, que é o serviço, a disponibilidade, o segmento de Jesus que exige da gente desprendimento, desapego. A Diocese de Parintins, por meio do bispo Dom José Albuquerque de Araújo e Conselho Presbiteral, anunciou na tarde do dia 14 de dezembro a transferência de sacerdotes prevista para janeiro de 2024. A mudança ocorre após visita de Dom José a todas as paróquias da Diocese, onde acompanhou de perto a realidade de cada município, conversando com os párocos e comunitários sobre o trabalho que vem sendo realizado em cada localidade. O bispo de Parintins, Dom José Albuquerque de Araújo, salienta o processo de decisão, construído a partir do diálogo com cada padre e em consonância com o Conselho Presbiteral. Então, concordando com o Conselho Presbiteral e num diálogo pessoal com cada padre, no dia de hoje, 14 de dezembro, sob a intercessão de São João da Cruz, nós apresentamos as mudanças para 2024. Em sua primeira viagem apostólica à área indígena do Rio Andirá, o bispo da Diocese de Parintins, Dom José Albuquerque de Araújo, conheceu a realidade dos povos originários, assim como o trabalho desenvolvido pela Igreja Católica no campo social e religioso. Retrospectiva 2023. Política. O cenário político foi marcado pela posse do presidente Lula. Pela terceira vez, o petista voltou a usar a faixa presidencial. Em Parintins, o mandatário obteve mais de 80% dos votos. Os parintinenses acompanharam o evento e comemoraram a chegada de Lula ao poder. A gente é militante, a gente é partidário, mas a gente vai cobrar também. O Wilson Lima, do União Brasil, foi empossado no fim da tarde de domingo, 1º de janeiro, para exercer o cargo de governador do Amazonas por mais 4 anos. Durante a cerimônia, ele afirmou que suas prioridades serão a expansão do auxílio estadual e geração de empregos. Social, nós vamos ampliar o nosso auxílio estadual permanente para mais 50 mil famílias nesse ano de 2023, na geração de emprego e renda. Vamos trabalhar para a atração de novas empresas e investir no estado do Amazonas. O mês de fevereiro também foi marcado pela morte de um dos políticos mais importantes da história do Amazonas, o ex-governador amazonino Armando Mendes, aos 83 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde novembro de 2022, quando foi levado à unidade de saúde pela primeira vez para tratar de uma diverticulite, a inflamação no intestino grosso e de uma pneumonia. Mendes foi governador do Amazonas por 4 mandatos, senador e prefeito de Manaus por 3 vezes. Os bois Garantido e Caprichoso relembraram os incentivos do ex-governador amazonino Mendes no Festival de Parintins e amante do evento. O Boi Caprichoso relembrou os feitos do político em prol do evento. O Boi Garantido também prestou homenagem ao ex-mandatário e recordou do investimento na cultura amazonense. Retrospectiva 2023. Os acontecimentos da cidade. A cidade de Parintins passou a fazer parte do Sistema Interligado Nacional, conhecido como Linhão de Tucuruí. A efetivação aconteceu no dia 15 de junho. Com a energização da nova subestação Parintins 2, a concessionária duplicou a capacidade do fornecimento de energia, passando de 40 megawatts para 80 megawatts. Após o desligamento do sistema termoelétrico do município, moradores do entorno que há 57 anos sofriam com problemas como rachaduras em paredes, problemas de saúde e risco iminente de incêndios e explosões, demonstraram alegria e alívio. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE do Censo 2022 apontaram que a população do município de Parintins caiu 116.439 para 96.972 habitantes.
a Prefeitura contestou na Justiça Federal os números, contabilizando mais de 140 mil habitantes. No dia 21 de julho, tomou posse a nova diretoria da Fundação Evangelho Nunciande para o quadriênio 2023-2027. O bispo da Diocese de Parintins, Dom José Albuquerque de Araújo, é o novo presidente da fundação, tendo como vice padre Arilton Cascais. Permanece como diretora executiva da Rádio Alvorada a jornalista Luceli Monteiro, que tem como vice padre Dorival Nascimento. Dom José fez questão de manter quase todo o quadro de conselheiros da fundação para a desafiadora missão de evangelizar por meio da rádio e da internet. É bonito ver essa interação entre colaboradores experientes, outros que estão chegando. A Rádio Alvorada, seja de cada um daqueles que acompanham essa história bonita que se constrói aqui. De janeiro a agosto foram registradas 4 novas ocupações irregulares na cidade de Parintins. Área do conhecido Castanhal, Rua 4 do bairro União e Rua 7 do bairro Itaúna 2. Deram lugar a tendas e casebres recém-construídos pelos ocupantes. A área do entorno da unidade Sescler Parintins também teve sua área ocupada. Parintins recebeu no dia 4 de agosto a visita do mais novo cidadão parintinense, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, ministros e demais autoridades. No início do evento, o prefeito de Parintins, Bigarcia, entregou o título de cidadão parintinense ao presidente Lula. Lembrou que o Linhão de Tucuruí teve as obras iniciadas ainda no segundo mandato do PT. No mesmo evento, Lula assinou a retomada do programa Luz para Todos, lançou o programa de descarbonização da Amazônia, com um discurso contra o garimpo, a exploração madeireira e a promessa de cuidar do povo amazônida. E eu voltei para dizer para vocês, a gente vai cuidar da Amazônia, mas sobretudo eu quero cuidar do povo amazônico que mora aqui. E a Alvorada sempre está no ar. A Rádio Alvorada de Parintins completou 56 anos de existência. Em virtude das comemorações, a emissora organizou de 2 a 6 de outubro a exposição Alvorada 56 anos, propiciando à população parintinense conhecer parte da história da rádio, pioneira no Baixo Amazonas. A exposição contou com a parceria da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins, a APP, por meio de 20 obras, e puderam ser prestigiadas pela população. Na semana de aniversário da Rádio Alvorada, destaque foi para a parceria dos ouvintes e dos segmentos público e privado. A senhora Albertina Melo, moradora do bairro Paulo Corrêa, em Parintins, comentou que o rádio é um instrumento comunicativo que tem em casa, o qual valoriza muito. E eu realmente aqui na minha casa, eu ouço a Alvorada. A Alvorada é em primeiro lugar para mim. E amanhece o dia, eu já estou com ela. Na comunidade Santa Luzia, em Juruti Velho, no Pará, o senhor Ari Natividade demonstrou que está antenado com as mudanças empreendidas pela direção da emissora. Ari ressaltou que a implantação do novo transmissor de maior potência, fato que aconteceu em julho deste ano, com a ampliação do sistema de operação, conseguiu ouvir ainda mais a rádio, principalmente os noticiários, considerando que é importante para quem vive no meio da floresta. Principalmente os noticiários, para nós é importante demais, a gente que vive aqui no meio da floresta. Mesmo com todo esse aparato de internet que tem hoje, mas o sistema da Rádio Alvorada continua ainda sendo necessário, para todos. Na exposição Rádio Alvorada 56 anos, os ouvintes foram contemplados também com a inauguração do Museu do Rádio, com mostras de equipamentos, objetos e álbuns de fotos contando a história da emissora católica. O professor Hernandes Pereira, de 69 anos, visitou a exposição e relembrou grandes momentos do passado. Eu estava revendo aqui uns álbuns muito importantes, muitas lembranças de amigos que já foram, tudo isso. A exposição Rádio Alvorada contou com a presença de alunos e professores das escolas Áudio e Comunicação Padre Paulo Mana, Associação Pestalozzi, Instituto Educar e a Escola Santa Luzia do Macurani, entre outras. Uma embarcação de pequeno porte tipo rabeta naufragou no início da tarde de quarta-feira, 4 de outubro, no rio Amazonas, próximo à Vila Amazônia. Uma família de 6 pessoas estava a bordo e todos foram socorridos por barcos que passavam pelo local. O transporte foi a pique devido à força do rio. No domingo, 1º de outubro, o cidadão parintinense elegeu os novos membros que comporão o Conselho Tutelar para atuação de 2024 a 2027. Foram 8.731 eleitores às urnas, número maior que a última eleição de 2019, com 7.684 votantes.
Por eleitos, Adson Almeida, Jorlin Jorge, Ana Maria Xavier e os reeleitos Rogerson Farias e Ana Miranda. Porém, houve uma reviravolta no resultado da eleição. Recentemente, a comissão especial responsável pela eleição do Conselho Tutelar determinou o cancelamento das candidaturas de Iris Simas Ribeiro, Ronessa Maria Farias de Souza, Iago Clisman Guimarães Lopes, Rogerson Farias e Jorlin Jorge, pela prática de condutas vedadas. Devem assumir Nilciara Barbosa e João Maurício Cecílio no lugar dos eleitos Rogerson Farias e Jorlin Jorge. A posse dos novos conselheiros tutelares de Parintins acontece no dia 10 de janeiro de 2024. A Fundação Evangelho Anunciante, por meio do Sistema Alvorada de Comunicação, realizou no sábado, 9 de dezembro, uma ação social e de saúde. O evento marcou a comemoração dos 37 anos da Rádio Alvorada FM 100,1, completados no dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. A ação contou com a participação das agentes da UBS Mãe Palmira, as Palmiretes, que apresentaram uma coreografia com o objetivo de conscientizar sobre a importância da vacinação. A coordenadora da Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, destacou a parceria entre Prefeitura, através da Coordenadoria, e Sistema Alvorada de Comunicação. A rádio abrindo um espaço, uma estrutura muito ótima realmente para receber os profissionais e receber a população. Reforçar realmente a importância dessa parceria e que juntos possamos promover cada vez mais essas ações para a população. Para Frei Estevão, representante do Hospital Padre Colombo, a ação social realizada no sábado é a somatória da prática da vivência do Evangelho de Jesus Cristo, pois a Rádio Alvorada é fruto do trabalho missionário de Dom Arcângelo Serqua. As palavras modernas e a palavra moderna agora é parceria, mas eu diria que na verdade é uma somatória para pormos o Evangelho em prática de maneira concreta. Como? Atendendo as pessoas dignamente. A diretora da Rádio Alvorada de Parintins, Luceli Monteiro, ressaltou o objetivo da ação, ao mesmo tempo em que agradeceu o apoio do Hospital Padre Colombo, Prefeitura de Parintins e demais parcerias. Realizar esta ação justamente com os parceiros que temos aqui, Prefeitura Municipal, a Coordenadora de Vigilância e Saúde, Hospital Padre Colombo, a UBS Dom Arcângelo e demais profissionais que se juntaram a nós, é a realização de um planejamento que já desde o ano passado viemos fazendo, À noite, o Bingão de Natal da Rádio Alvorada levou uma multidão para a Praça da Catedral Nossa Senhora do Carmo, na esperança de ganhar uma das 3 premiações. As mulheres foram as grandes premiadas. O tradicional bingo de Natal faz parte da programação de aniversário da Rádio Alvorada FM 100.1. Em 2023, celebra 37 anos. As ganhadoras foram Mariene Menezes Damasceno, com prêmio de R$2.000. A moradora do bairro da Francesa, Camila Rosas, ficou com R$3.000. E Helenilda Ribeiro, da Gleba de Vila Amazônia, com prêmio maior de R$10.000. Adeilson Gomes foi um campeão de vendas do Bingão da Alvorada. Há mais de 5 anos, como vendedor, o autônomo aceitou o desafio de conquistar o aumento da renda familiar. Retrospectiva 2023. Saúde. Um bebê de 7 quilos, 328 gramas e com 59 centímetros nasceu no dia 18 de janeiro em Parintins. O nascimento de Anderson Santos, o super bebê, como são chamados recém-nascidos com mais de 4 quilos, repercutiu na cidade e em todo o estado e causou surpresa na equipe médica do Hospital Padre Colombo. É uma situação rara também que acabou surpreendendo a gente, porque a gente estava imaginando até um bebê em torno de 6 quilos, pela ultrassonografia, mas ele ainda superou essa expectativa. Em janeiro, Parintins começou a imunizar com a vacina Pfizer Baby as suas crianças de 6 meses a 2 anos com comorbidade contra a Covid-19. Entre 2020 e 2021, 1.439 meninas e meninos nessa faixa etária morreram pela doença no país. Maria Clara Gomes Feitosa Silva foi denunciada por se passar por médica e trabalhar durante 10 dias na sala de neonatologia do Hospital Jofre Cohen. Em outubro do ano passado, o secretário de
Saúde de Parintins disse que a responsabilidade da seleção dos profissionais é do Estado. Aos pacientes que passaram pelas mãos da golpista, sobrou a desconfiança e preocupação. Em março deste ano, a falsa médica foi presa em Pernambuco por estelionato. Este ano foram inúmeras as reclamações e apelos por medicamentos essenciais para quem faz tratamento de saúde mental, autismo e diabetes. A parintinense Dayana Simas teve que pedir insumos para os sobrinhos autistas em um CAPS de Manaus. Já o senhor Fernando Dutra contou que ficou 4 meses sem os seus remédios para diabetes. A Secretaria Municipal de Saúde explicou as insuficiências, aumento da demanda de pacientes, reflexos da pandemia e guerra na Ucrânia. Depois de mais de 3 anos, a Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou no dia 5 de maio, por meio de comunicado oficial, que a Covid deixava de ser uma emergência em saúde a nível internacional. O mais alto título de alerta da OMS havia sido declarado do surto do novo coronavírus no final de janeiro de 2020. O Amazonas registrou alto número de internações entre o público infantil causados por síndrome respiratória aguda grave em 2023. Até o dia 23 de maio, o Hospital Regional Jofre Cohen já havia registrado um óbito e 35 internações de crianças, em sua maioria menores de 1 ano, por complicações respiratórias agudas. Em 8 de maio, uma ambulância do distrito de Mocambo, zona rural de Parintins, que fazia o trajeto até a comunidade do Remanso para atender a remoção de uma criança, colidiu com uma embarcação de motor rabeta. No bote estavam 4 pessoas, uma senhora e 3 homens. Nada aconteceu com a criança, o motorista, a profissional de saúde e a mãe da criança que estavam na ambulância. As regiões do Andirá-Amaral enfrentaram um surto de malária. O fato foi divulgado pela primeira vez no jornalismo Alvorada. De acordo com o ex-capitão e atual tuxaua da comunidade Nova Esperança, Aristides Miquiles, que fez a primeira denúncia, a área indígena registrava na ocasião 400 casos da doença. Segundo o coordenador do Liceu Parintins, Messias Júnior, foi realizado em todas as aldeias reuniões com as lideranças das comunidades informando sobre a malária, causas, sintomas, modo de transmissão e a importância do tratamento completo para a quebra da transmissão. De forma inédita, a Prefeitura de Parintins realizou nos dias 9 e 10 de dezembro a jornada de cirurgia bariátrica e de vesícula por meio de videolaparoscopia. O prefeito Bigacia ressalta que com as cirurgias bariátricas as pessoas beneficiadas têm a possibilidade de uma vida mais saudável. A coordenação foi do renomado cirurgião Sidney Chalub. A Vigilância em Saúde, por meio da Vigilância Sanitária do município de Parintins, inicia mais uma operação Papai Noel, com a inspeção sanitária e apreensão de produtos perecíveis e não perecíveis nos estabelecimentos comerciais de pequeno, médio e grande porte. A coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, destaca a quantidade de produtos apreendidos no início do mês de dezembro. Informando a população que nós, até o momento, já fizemos a apreensão de 1 tonelada de alimentos, e produtos perecíveis e não perecíveis, assim como também fizemos a ação em um único estabelecimento do qual nós fizemos a retirada de circulação de aproximadamente meia tonelada de produtos. Retrospectiva 2023, Meio Ambiente. O mês de outubro foi marcado por fenômenos naturais como a seca severa, que deixou dezenas de famílias isoladas em suas comunidades. O mês de outubro começava com a consternação das famílias do município de Beruri após tragédia que ocorreu na noite do dia 30 do mês anterior. O desabamento de barranco na comunidade Arumã deixou 2 mortos, 3 desaparecidos e destruiu 40 casas, 3 igrejas e um posto de saúde e o gerador de luz. De acordo com o relatório do Serviço Geológico do Brasil, realizado entre 9 e 10 de julho de 2014, foram constatados 9 locais de alto e muito alto risco geológico, deslizamentos e terras caídas. Alertada sobre desabamento, Beruri não atualizou situação de risco. A estiagem foi tão severa que provocou até desastres nos municípios de Urucurituba, com uma morte, Itacoatiara, o porto desabou, Manacapuru, uma pessoa desaparecida, e Barreirinha, com uma vila desaparecendo do mapa. No local, 4 casas foram engolidas por uma forte erosão ocorrida na noite de segunda-feira, dia 23, por volta das 22 horas, na comunidade de São Francisco Xavier, na Boca das Piranhas, município de Barreirinha.
O fenômeno natural, conhecido como terras caídas, causou pânico aos moradores, mas não houve vítimas, apenas perdas materiais. Sandra Ferreira foi um que perdeu a casa com todos os pertences. Ele relata como foi surpreendido pelo desbarrancamento. Eu entrei dentro de casa e escutei o estrondo. Aí eu corri para a ribanceira, cheguei lá, a terra, uma boa parte por volta de 20 ou 25 metros tinha desabado já. E aí eu saí gritando. O município de Parintins entrou em estado de alerta devido ao vazante do rio Amazonas, dia 26 de setembro, pela Defesa Civil do Amazonas. Apesar de garantir o abastecimento de água e alimentação para comunidades isoladas, o coordenador da Defesa Civil de Parintins, Adriano Aguiar, orientou os ribeirinhos e salientou o apoio das secretarias do município. Com o apoio do governo federal e do governo do estado, a Prefeitura de Parintins realizou a ação de entrega de cestas de alimentos a famílias afetadas pela maior estiagem dos últimos 120 anos. A força-tarefa chegou a mais de 1.000 famílias. As comunidades atendidas foram Costa da Águia, Saracura, Araçatuba, Borralho, Costa do Arco, Lago da Esperança, Gleba, Vila Amazônia, regiões do Tracajá, Uaicurapá, Mamuru, Mocambo e Caburi. Com o cenário modificado, os ribeirinhos tiveram que caminhar longas distâncias para chegar à margem do rio, o que dificultava ainda mais o acesso ao alimento, segundo a produtora rural Adriana Lopes, da comunidade do Arco. A água está suja e a gente tem que ir lá na vila lá buscar água limpa para poder tomar água, que não tem como a gente tomar água aqui. Então essa seca afetou muito a gente aqui, entendeu? Não bastasse o fenômeno natural, Parintins foi afetada pela fumaça proveniente das queimadas nas zonas urbana e rural. Diante da situação, a população foi obrigada a se recolher mais cedo com medo da intoxicação. A fumaça é resultado das queimadas urbanas e rurais que se intensificaram neste período do ano. Com o verão amazônico, período de poucas chuvas, as áreas de mata seca ficaram mais propensas aos incêndios florestais. A saúde das crianças pequenas e pessoas que sofrem com problemas respiratórios foi afetada. E até chuva de granizo caiu em Parintins, mais precisamente na gleba de Vila Amazônia. O fenômeno natural ocorreu na tarde de terça-feira, dia 17, e causou, ao mesmo tempo, admiração e susto nos moradores. Não houve relatos de prejuízos, mas os assentados não perderam tempo para registrar o fenômeno raro. Segundo relatos de antigos moradores, a última chuva de granizo que caiu em Parintins foi no início da década de 1980. O parintinense Fábio Farias conta que estava na Vila Amazônia a serviço e não esperava pela chuva de granizo. Do nada começou a cair gelo do céu, então a gente ficou assustado, né? A gente nunca imaginou que a gente ia vivenciar e presenciar esse fenômeno, né? Um fenômeno natural, né? Uma densa cortina de fumaça assolou Parintins na noite do dia 14 de agosto. Tanto os bairros centrais quanto bairros mais afastados foram afetados pelo problema ambiental. Nas redes sociais, parintinenses reclamavam da situação, sobretudo referentes à saúde de crianças e idosos. Foi o caso do morador do bairro Pascoal Lajo, o Wallace Souza. Aqui no Pascoal Lajo o pessoal já acostumou toda tarde tacar fogo no lixo. Tem o pessoal das ocupações também na lixeira que queima o lixo lá. Prejudica bastante pessoas aqui também, né? Principalmente quem tem problema de saúde. O governador Wilson Lima decretou na terça-feira, dia 12 de setembro, emergência ambiental no Amazonas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Amazonas registrou 3.925 focos de queimadas nos primeiros 10 dias de setembro. Os municípios tiveram apoio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, com um efetivo de 339 agentes estaduais e da Força Nacional. Retrospectiva 2023. Polícia. A cidade de Parintins já tinha amanhecido agitada. Na quarta-feira, dia 11, Adriano Silva dos Santos teve um surto psicótico, ameaçou quem passava por perto e depredou uma loja maçônica no centro da cidade. Após 4 disparos de arma com balas não letais pela polícia,
que acertaram o ombro e antebraço de Adriano. Ele foi imobilizado e levado para o Hospital Jofre Cohen, onde recebeu atendimento. Os primeiros 15 dias de 2023 em Parintins foram marcados por 3 assassinatos. O primeiro, João Rodrigues de Souza, morto a golpes de teçado na cabeça e partes do corpo, na ponte Amazonino Mendes. Segundo a Polícia Civil, João tinha envolvimento com tráfico de drogas e a suspeita era que ele tinha caído em uma emboscada. No mesmo dia, o jovem Mike Figueiredo de Oliveira, 19 anos, foi morto com 2 tiros, um na cabeça e outro no tórax. O crime aconteceu no bairro de Palmares, entre as ruas Raul Góes e Itapiranga, por volta das 23 horas. Segundo a avó da vítima, ele era viciado em drogas. O terceiro crime foi de Agemiro de Souza Lopes, 42 anos, no domingo, dia 15 de janeiro, na rua Raul Góes, no bairro de Palmares. Ele sofreu 4 disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça, o braço e as costas. De acordo com testemunhas, os suspeitos do homicídio chegaram em uma moto e atacaram Agemiro. O corpo de um homem não identificado foi encontrado próximo à lixeira de Parintins. O fato ocorreu no dia 23 de janeiro por volta das 7 horas e 30 minutos. Segundo informações do IML da cidade, o homem teria sido torturado antes de ser morto. O corpo apresentava vários sinais de estocadas, os dedos da mão foram decepados e uma pancada na cabeça pode ter sido a causa do óbito. Até hoje, o corpo não foi identificado. Outro fato que chamou a atenção dos parintinenses foi a morte da técnica de enfermagem Mara Nascimento no dia 30. Ela foi atingida com um tiro após se colocar na frente do filho que seria executado por 2 homens que invadiram a casa da técnica à procura do filho dela, um rapaz conhecido como Neto Nego Drama. A mulher identificada como Vanessa Cristina Tereza de Jesus foi presa em Parintins acusada de ser a mentora de um duplo homicídio na cidade de Redenção, no Pará. No momento da prisão, Vanessa Cristina estava trabalhando em uma churrascaria no centro da cidade. 4 homens atiraram contra a polícia no final da rua Maués, bairro São Vicente. Os homens de 32, 40, 58 e 66 anos foram acusados por posse ilegal de arma de fogo, disparos em via pública, desobediência e resistência. A guarnição encontrou rifles, espingardas, revólver, munições, teçados, aparelhos celulares e uma motocicleta roubada. A primeira quinzena do mês de julho foi marcada por muita violência e morte em Parintins. O primeiro caso foi o de Denner Luiz Gomes Dutra, de 24 anos, encontrado morto no dia 10 de julho, com sinais de estrangulamento na orla do bairro União. O segundo caso foi do jovem Wesley de Souza Lima, de 25 anos, morto com 2 tiros de arma de fogo na região do tórax, no dia 11 de julho, também no bairro União. A terceira vítima foi Isofran Freire da Silva, de 43 anos, morto com 10 tiros de arma de fogo, sendo a maioria na região da cabeça. O crime aconteceu no dia 12, no bairro Santa Clara. 3 homicídios marcaram o mês de setembro. Josinaldo Soares de Oliveira, 40 anos, foi a óbito na noite de domingo, 10 de setembro, após ser vítima de arma branca, uma faca. O fato ocorreu por volta das 22 horas e 29 minutos em uma embarcação de pesca que na ocasião encontrava-se na escadaria dos Correios, centro da cidade. No mês de outubro foram diversos registros de abandono de idosos. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Polícia DEP de Parintins, resgatou na sexta-feira, dia 6, um idoso de 66 anos que estava em situação de abandono na estrada do Macurani. No dia 18, abandono e maus tratos contra a pessoa idosa foi constatado pela Operação Nacional Virtude, em Parintins. A senhora Maria Jesus da Silva Azevedo, de 77 anos, foi resgatada pela Polícia Civil por volta das 10 horas, na rua Alcione Teixeira, bairro São Vicente. Em Parintins, casos de violência doméstica e familiar chegaram a ser um dos mais registrados pela Polícia Militar neste ano. Em dados divulgados pela Ronda Maria da Penha da Polícia Militar, desde o início do ano, foram registrados mais de 170 casos, totalizando o maior número de denúncias no mês de outubro. Na Delegacia Especializada de Polícia DEP, os casos chegam a ter o total de 812 boletins registrados, dados coletados de janeiro até 30 de setembro. A idosa Georgette Benevides, de 65 anos, moradora da comunidade Bom Socorro do Zé Açu, zona rural de Parintins, foi vítima de agressões e ameaças de morte na noite de segunda-feira, dia 20 de novembro.
De acordo com a vítima, o suspeito é o próprio marido dela, Clóvis Teixeira, de 51 anos. Em áudio gravado em um aplicativo de mensagens, a moradora pediu ajuda da polícia de Parintins. Ele pegou uns tocos lá para me atirar e também queria me cacetar, porque se armou de tudo lá. E eu não podia fazer nada, que eu tô com 65 anos, eu tenho problema de coração, eu tenho diabetes, sou nervosa, eu tenho muitos problemas, Clóvis Teixeira, de 51 anos, foi preso pelas polícias civil e militar na tarde de quarta-feira, dia 22, na comunidade Bom Socorro do Zé Sul. O homem mantinha uma espécie de armadilha utilizada para intimidar os moradores da localidade, conforme relatou o capitão da Polícia Militar, Paulo Sérgio Silva de Souza. E quando é tropeçado nesse fio, a arma dispara e atinge quem foi a pessoa que tropeçou. Nós conseguimos desmontar uma dessas armadilhas, prendemos em flagrante aí o nacional que deu a alcunha de Clóvis, que nós não sabemos se realmente é o nome dele, porque ele não tem nenhum documento. 2 homens, o identificado como Carlos Augusto Bentes Miranda, 33 anos, e Sidney Simas de Souza, foram vítimas de arma de fogo na tarde de quarta-feira, dia 29, em Parintins. O crime, segundo a polícia, aconteceu na boca do Lago do Parananema. Carlos Augusto foi atingido com diversos disparos na região do peito, morrendo de forma imediata. Já Sidney Simas foi atingido na região do queixo. Sidney sobreviveu ao atentado. A Polícia Civil investiga os autores e motivações do crime. Jéssica Radassa, de 28 anos, uma travesti que estava presa sob acusação de abuso sexual contra uma criança de 5 anos, foi morta na noite de quinta-feira, 14 de dezembro, logo após ganhar liberdade. A vítima de homicídio por arma de fogo foi encontrada por populares em um ramal na estrada do Macuranhê. Jéssica ficou presa na Delegacia Interativa de Polícia, onde aguardava o resultado do laudo médico. A morte de Jéssica Radassa em Parintins intrigou boa parte da população, principalmente os movimentos indígenas. Jéssica, uma mulher trans pertencente ao território ancestral da calha do rio Aicorapá. Em decorrência dessa morte brutal, movimentos indígenas pedem justiça e cobram resposta do caso, como ressalta Jéssica Cabral, secretária da Rede de Juventude Sateré-Maué, um dos grupos que lutam pelos direitos dos povos indígenas no Baixo Amazonas. Diante de toda essa situação que está acontecendo com os nossos corpos territórios na cidade, essas negligências, a gente tem se movimentado através de ofícios para o Ministério dos Povos Indígenas. Também a gente tem movimentado oficiado para ter acompanhamento da FUNAI, né? Reviravolta no caso Jéssica Radassa. A Delegacia Especializada de Parintins, DEP, concluiu o inquérito que apura o estupro de uma criança de 5 anos, ocorrido em 13 de dezembro. De acordo com a especializada, os exames médicos confirmaram o estupro da menor, que teve a autoria da mulher trans identificada como Jéssica Radassa. Desde a repercussão do caso, a mãe da criança vítima de estupro sofre ameaças de morte e que serão investigadas pela DEP. Sobre o assassinato de Jéssica Radassa, a Polícia Civil segue investigando a autoria do crime de homicídio. Rosiane Xavier de Souza, moradora da comunidade Santa Rita da Valéria, denunciou na manhã de sexta-feira, 15 de dezembro, sobre os furtos que ocorrem em sua residência. Segundo Rosiane Xavier, os roubos ocorrem constantemente em sua roça. Dona Rosiane já havia registrado um boletim de ocorrência na Delegacia Interativa de Polícia de Parintins. Já assumiu o meu motor rabeta de serrar mandioca, já assumiu o veneno de botar na saúpa, já assumiu minha farinha de lá, já assumiu 3 vezes a maniva que estão roubando na roça. Rosiane ressalta que essa é a terceira vez que isso ocorre em sua propriedade e que na próxima pode enfrentar os ladrões. Mas não vai roubar mais minha maniva, porque se eu pegar lá, nós vamos se comer vivo lá. Eu não tenho medo de macho, não. Retrospectiva 2023 Esporte. A 24ª Copa Alvorada de Futsal começou oficialmente na noite do sábado, dia 25 de fevereiro, com a cerimônia de abertura no ginásio Elias Assayag, com a presença de todas as equipes esportivas. O maior evento esportivo chegou em sua 24ª edição no naipe masculino e a 14ª no naipe feminino.
Uma novidade entre os desportistas, a equipe Tracajá Futsal foi a estreante da Copa Alvorada, que representou a zona rural na maior competição do salonismo interior do Amazonas. Nós podemos oportunizar a esses jovens a capacidade de também apresentar, o futsal que é desenvolvido aqui no interior do município de Parintins. Primeira vez, a Copa Alvorada recebia, dentro de sua programação oficial, os desportistas da Copinha Alvorada Sub-12. Uma partida amistosa entre as equipes infantis do Craques do Futuro e Atlético Parintins fez a abertura da competição. O coordenador do projeto Craques do Futuro, Éder Jofre, agradeceu à direção da emissora pelo espaço concedido às crianças. Futuramente são eles que vão representar as outras equipes, aqui no campeonato da Copa Alvorada de Parintins. A 24ª Copa Alvorada de Futsal definia os vencedores de 2023 na noite de sábado, 1º de abril, no ginásio Elias Assayag. A seleção de Boa Vista do Ramos sagrou-se campeã em uma partida que vinha sendo dominada pelas santistas por 2-1. As boavistenses não entregaram o jogo e empataram. A decisão foi para os pênaltis, que terminou com a vitória a equipe de Boa Vista do Ramos. Na decisão dos pênaltis, a equipe de Boa Vista conquistou o primeiro lugar por 2-1. O quarto e último jogo da noite levou para a quadra duas fortes equipes paraenses, a seleção de Terra Santa e o Faro Futsal. A disputa intermunicipal levou para o ginásio Elias Assayag centenas de torcedores que agitaram os momentos finais da Copa. Após uma partida acirrada, a Terra Santa conquistou o tricampeonato, com os gols de Jonathan Lima, Anderson dos Santos, Elerson Costa e Aderilson Alfaia, o AD. Por 4-2, a seleção de Terra Santa levou para casa o título de tricampeão da 24ª Copa Alvorada de Futsal. Enquanto uns entram em quadra, outros saem de campo. O atleta parintinense Gil Carlisson pendurou as chuteiras após 30 anos no esporte. Uma deficiência no pé o obrigou a deixar o futebol da ilha Tupinambarana. Eu tinha 799 gols, hoje eu terei 800 com essa society, e vou... O parintinense Pedro Henrique Nunes Rodrigues brilhou ao conquistar a medalha de ouro no lançamento do dardo com 82,77 metros no Troféu Brasil de Atletismo. A competição foi realizada no dia 9 de julho, na pista da Universidade Federal do Mato Grosso. No dia 30 de julho, Pedro Nunes alcançou o primeiro lugar no Campeonato Sul-Americano de Atletismo no lançamento de dardo, ao atingir a marca de 80,26 metros no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa em São Paulo. Os Jogos Escolares de Parintins, em sua 38ª edição, este ano teve como novidade a disputa em 4 categorias: fraldinha, mirim, infantil, juvenil. A abertura da competição ocorreu no sábado, dia 25 de novembro, no ginásio Elias Assayag. A escola Tsukasa Uietsuka, Colégio do Carmo, 7 deputado Glaucio Gonçalves e Dom Gino Malvestil foram os campeões do 38º Jogos Escolares de Parintins. O Colégio do Carmo disputou 10 finais em diversas modalidades na edição 2023 do JEPES. Sistema Alvorada de Radiojornalismo apresenta Nosso Editorial. No balanço anual feito pelo Sistema Alvorada de Comunicação, por meio do Departamento de Jornalismo, o ano começou um tanto violento, com algumas ocorrências que chamaram a atenção, como verificado na retrospectiva dos fatos e acontecimentos narrados pela equipe responsável pela notícia, pela informação. Mas logo veio o Carnaval. O Carnaília, para ser exato, com seus foliões e foliãs, suas marchinhas e sambas de enredo, uma manifestação que se transformou na segunda maior festa da cidade, mas que ainda precisaria de um choque de gestão para atrair recursos para suas evoluções e não depender do recurso público. Nesta trilha da vida, vamos nos deparar com a Copa Alvorada de Futsal, que neste ano chegou à sua 24ª edição e se consolidou como o maior evento esportivo do Amazonas na sua modalidade, organizado por uma empresa de iniciativa privada. A competição esportiva também se torna num grande atrativo turístico de Parintins.
Isso verificado nas noites de jogos, quando a Praça dos Bois, maior termômetro para medir o fluxo de pessoas, abarrotava de clientes para fazer um bom lanche ou mesmo um jantar. Tá aí a dica para os empresários investirem em publicidade no decorrer da competição, que para o ano chega à sua 25ª edição. No meio do ano, 2 grandes eventos chamam a atenção. Primeiro, o Festival Folclórico de Parintins, que em 2023 conseguiu o maior público de sua história. Foram mais de 120 mil pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo, no afã de prestigiar nossos maiores expoentes da cultura popular. Pena que antes da festa começar, uma celeuma montada pela então diretoria do Boi Garantido quase mancha o evento. Não fosse o governador intervir, a situação teria sido outra. E o caprichoso, que não tinha nada a ver com a armação, como foi noticiado na imprensa da capital e também de Parintins, foi para o Bombódromo na certeza do bicampeonato. Outra grande manifestação parintinense, mas dessa vez religiosa, a festa de Nossa Senhora do Carmo, foi a primeira do novo bispo da Diocese de Parintins, Dom José Albuquerque de Araújo, que no mês de fevereiro assumiu o rebanho tão bem conduzido pelo antecessor Dom Juliano Frigene por 23 anos. O emérito continua entre nós. No segundo semestre, os ribeirinhos foram afetados pela maior estiagem em 120 anos. Não bastasse esse fenômeno natural, também teve que conviver com as queimadas. A maior bacia hidrográfica do planeta sentiu os efeitos do impiedoso El Niño. Os rios secaram mais do que o normal em todas as calhas. Os fenômenos El Niño são alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, com grandes alterações no clima. Estes eventos modificam o sistema de temperaturas no oceano. Diante dessa força da natureza, os habitantes, os ribeirinhos, perceberam que há muito o que fazer na questão ambiental. O sofrimento das famílias, em decorrência da estiagem, fez com que os governos se mobilizassem para socorrer com cestas de alimentos. Em Parintins, a população se solidarizou com os irmãos fraternos e, por ocasião do aniversário de Parintins, doou alimentos não perecíveis e água potável. Posteriormente, as famílias de todas as regiões do município foram contempladas com ajuda humanitária. Um fato que chamou a atenção diz respeito a um crescente caso, o abandono de idosos. Com o envelhecimento da população, e esse é um dado mundial, criam-se ilhas de situações que as famílias precisam encarar e não omitir. Em Parintins, diversos casos foram registrados. Uma das soluções seria a construção de um abrigo, como pretende a Diocese. Não bastasse o alto índice de pessoas idosas abandonadas, em Parintins um grupo resolveu assumir o papel de justiceiro, ou seja, fazer justiça com as próprias mãos. Dos diversos crimes cometidos, a maioria não foi solucionado. E a cidade, cada vez mais, vira um ambiente propício para a atuação das facções. Sem tanta estrutura, a polícia se vira nos 30. E todos os esforços são somados para manter a ordem. A segurança pública, em um contexto geral, precisa de uma atenção especial dos governos, estadual e federal, para uma reestruturação ou mesmo estruturação. A Polícia Militar, por exemplo, por ser um batalhão, necessita urgentemente de melhor estrutura física para abrigar o efetivo. No caso do Corpo de Bombeiros, tivemos eventos que indicaram a necessidade da sua ampliação para atender à demanda local e regional. Quanto à Polícia Civil, responsável pelas investigações, este ano as ocorrências registradas ficaram algumas sem respostas. Diante dos registros feitos pela equipe de jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, no dia a dia do parintinense, notamos o quanto é importante o trabalho da imprensa, sobretudo desta casa que tem a missão de informar e formar. No mais, Parintins é uma cidade pujante
e se destaca como um dos principais municípios do estado do Amazonas, cujo turismo e o setor primário funcionam como alavancas para o fortalecimento da economia. O turismo, em particular, é um componente importante para atrair centenas de visitantes anualmente. Mas isso não é tudo. O município bem que poderia criar mecanismos para atrair mais investimentos do setor privado. Queremos, desde já, agradecer pela missão em 2023. Que em 2024 tenhamos muitos e bons momentos para transmitir pelas ondas do rádio. Feliz 2024! Final da retrospectiva 2023, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante. Mesa de áudio Neucelino Santarém. Nos transmissores Aguinaldo Magalhães. Reportagens Vinícius Lima, Samuel Vieira, João Carlos Moraes, Neudson Correia e Aldair Rodrigues. Direção executiva Lucene Monteiro. Coordenação de jornalismo Neudson Correia. Edição Neudson Correia e Neucelino Santarém. Apresentação Neudson Correia, Vinícius Lima, João Carlos Moraes e Aldair Rodrigues. A retrospectiva 2023 foi transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM, Rádio Online e retransmitida pela Rádio Satélite na Escola Indígena São Pedro. O jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação segue em busca dos fatos, em busca da notícia no ano de 2024. Outras informações você acompanha no site alvoradaparintins.com.br e nas redes sociais do Sistema Alvorada de Comunicação. Para você, uma boa tarde e um abençoado e próspero ano novo. Para você, uma boa tarde e um feliz 2024.